Eu desafio uma pessoa a falar que depois que casou, o sexo ficou melhor. Para poderem conseguir esse prêmio que é ficar com você, macho alfa, red pilado. Ai, eu estou muito malvado, eu estou muito tóxico. Oh, eu sou macho alfa. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. E hoje eu vou falar sobre a principal ferramenta no seu arsenal da sedução, no seu arsenal do game, no seu arsenal de como ser um red pilado atraente, de acordo com Rollo Tomassi, hein? Que é a imaginação. Como você faz para manter o sexo feminino estimulado mentalmente a querer estar em contato contigo? A intenção desse capítulo é de falar que o principal componente que mantém as mulheres estimuladas a estarem em contato contigo é a criação de um imaginário que faça com que ela tenha uma imagem de você como um cara excitante, engraçado, um cara com a qual ela quer estar em contato. E aí, o termo que ele usa para ilustrar isso é bizarro, gente. Dar cafeína ao hamster. O que o Rollo Tomassi fala é que familiaridade é anti-estimulante. Então, à medida que a mulher te conhece mais, menos estimulada ela vai ficar contigo. Como é de se imaginar, essa situação é particularmente complicada quando se trata de uma LTR, de um long-term relationship, de um relacionamento de longo prazo. E eu vou ficar falando a sigla assim, porque se tá lá escrito no livro e se ele quer dar essa impressão de seriedade como termo técnico, eu vou fazer vocês ouvirem também. Um exemplo de como familiaridade é antissedutora é que, por exemplo, os Blue Pill, eles vão lá e já se abrem pra menina, já falam: ah, eu sou um cara legal, empático, gosto de vocês, são os meus sentimentos, quero criar conexões contigo. E aí ele toma LJBFs, rejeições, let's just be friends, vamos ser apenas amigos. Ele ainda exemplifica, ele fala assim: eu desafio uma pessoa a falar que depois que casou o sexo ficou melhor, que depois que teve um relacionamento de longo prazo cacetou mais. E até aqui eu acho que algum sentido faz, com exceção da parte de dar cafeína ao hamster, que eu achei péssimo, bizarro. Quando você está num relacionamento de longo prazo, alguma coisa acontece que cai em uma rotina e que é mais fácil ir perdendo a conexão. De acordo com ele, o motivo disso é o seguinte: ele fala que as mulheres, elas são movidas por um elemento, dá uma descarga de dopamina ali no cérebro delas, quando elas estão envolvidas com elementos de suspeita e indignação. Então, elas precisam estar em contato com elementos que deixem elas ou inseguras ou indignadas. Se você não for a fonte disso, se o homem não for a fonte disso, então ela vai ver novela, ela vai ler tabloide, ela vai ver série das Kardashians. Então, o que mantém uma mulher envolvida com um homem, de acordo com Rollo Tomassi, é a ansiedade da conquista. Enquanto a mulher não tem certeza que conquistou o homem, ela fica ansiosa para fazer isso, para ter esse, lembra do game e tal. Então, o game é como se existe, ele chama de frame, né? Uma moldura que a mulher tem de vida e ela quer colocar o homem dentro dessa moldura. O problema é quando o homem se compromete com a moldura antes de estabelecer o relacionamento de longo prazo. E aí a mulher, entendendo como é o mecanismo de funcionamento daquele homem, já não tem mais o imaginário da ansiedade, da insegurança, fica desestimulada com ele. Para contrabalancear isso, então, para não entrar dentro dessa moldura da mulher, o que o homem precisaria fazer seria sempre deixar ela com a ansiedade da conquista e a suspeição de ela ser a única na vida dele. Então, mesmo que o cara não fique contra as mulheres, a mulher precisa olhar para o cara com um elemento de insegurança. Oh, meu Deus, eu posso perder esse alfa maravilhoso, essa pessoa a qualquer momento. É como se fosse uma corrida, né? A mulher, ela tá em uma corrida com as outras mulheres para conseguir esse prêmio incrível que é ficar com o macho alfa.
E aí ele dá alguns macetes. Gente, pelo amor de Deus, acho que é importante falar que eu tô usando doses cavalares de sarcasmo aqui. Eu tô falando o que ele fala no livro, não é o que eu concordo, não é o que eu acho, tá bom? Tá bom, estabelecido? Estabelecido, vamos que vamos. Para contrabalancear isso, o que o Rollo Tomassi fala é, em primeiro lugar então, você não entra no formato, na moldura da mulher, é a mulher que entra na sua moldura. Então, é ela quem entra nos parâmetros da sua vida, não é você que se adapta à vida dela. À medida que eu for avançando, eu vou tentando encaixar o que eu acho com o que ele está falando. Então, nesse primeiro item, cara, não. Simplesmente não. Cara, eu já fui casado. Cara, eu já tive relacionamentos de longo prazo. Em um relacionamento de longo prazo, você invariavelmente não sai desse relacionamento a pessoa que você entrou. No relacionamento, você abre concessões, você exige, você dá, você troca. Não é que ela vai entrar na sua moldura ou que você vai entrar na moldura dela. O ideal é que haja a construção de uma intimidade de forma conjunta. Não é uma batalha por dominação, não é um game, pelo amor de Deus. E quanto mais conexão existe com um casal, quanto mais adaptação e quanto mais prazer de se viver em conjunto, mais legal a relação fica. Pra mim, provavelmente, e principalmente em relacionamentos de pessoas que não são muito maduras emocionalmente, isso pode ser um elemento de atração. Existe gente que se sente atraída pela competição, por uma sensação de competição dentro de um relacionamento. Existe gente que se sente dependente da toxicidade que o conflito de um relacionamento gera. Mas entende? De novo, não é uma única forma de ver o mundo, não é um único formato que existe. Existem muitas formas diferentes e pessoas diferentes são atraídas por coisas diferentes, como eu sempre falo nos vídeos anteriores. Quando ele define isso de uma maneira fixa, e lembra, gente, não é que o Rollo Tomassi está falando assim, ó, eu sugiro que você faça isso, eu sugiro que você siga essas instruções. Não, o que ele está falando é que a Red Pill é empírica e científica. Então ele define isso como verdade do mundo. Quando você não está dentro dessa verdade, você está dentro da Matrix feminina. Lembra disso, né? O que eu estou querendo dizer é, existem formatos diferentes para pessoas diferentes. E quanto mais fluido for o relacionamento, quanto mais fácil for de se encaixar e de se criar a conexão, do meu ponto de vista, melhor. O segundo item que ele fala para que você mantenha a imaginação das mulheres acesas, ativas, é cultive o elemento de imprevisibilidade e de excitação. Então lembra, as mulheres, de acordo com ele, elas precisam, né, se manter suspeitas e indignadas. E aí, quanto mais excitante e imprevisível você for, mais as mulheres vão ficar conectadas em você. Por quê? Porque, de acordo com ele, o que mantém elas interessadas é a corrida, é a força da conquista, é imaginar que você pode abandoná-las a qualquer momento, é se manterem ansiosas para poderem conseguir esse prêmio que é ficar com você, macho alfa, red pilado. Cara, nesse item, o que acontece? Eu já estive em relacionamentos de longo prazo, eu já fui casado. Eu posso dizer que, de fato, em um relacionamento de longo prazo, alguma coisa acontece que fica mais fácil de a gente perder conexão. Mais do que quando a gente está com um elemento de descobrimento e de surpresa. Mas não é porque as mulheres gostam de se sentirem inseguras ou sentirem suspeição ou acharem que ainda vão te conquistar. É porque ninguém gosta de tédio. É porque faz parte. E aí tem um canal que eu vou até citar aqui, que é o canal do Emanuel Aragão, que ele é um psiquiatra muito fodão, e ele fala que existem 7 afetos básicos da natureza humana. Entre esses afetos, existe a necessidade de descobrir, de conhecer. Então a gente não gosta de tédio. A verdade é essa. Não é porque a gente quer ficar ansioso, não quer porque a gente quer ficar suspeito, não quer porque a gente quer ficar inseguro. Na verdade, para mim, 2 pessoas que estão em um relacionamento de longo prazo, ou 2 pessoas que estão conhecendo, ou se conhecendo, ou enfim, seja qual for o cenário, você não é o mesmo. Conforme o tempo vai passando, você aprende coisas novas, você muda de opinião, você sente coisas novas. Isso te faz ser uma pessoa nova. Isso faz com que sempre existam novos elementos para serem descobertos. A mesma coisa a outra pessoa. Então não é sobre você ser um troféu para outra pessoa. Não é sobre você ser um macho alfa red pilado de alto valor. É sobre ter coisas interessantes para criar novas conexões ou para aumentar a conexão que já existe.
não é sobre centrar a sua existência no seu umbigo, é sobre você querer descobrir o que essa pessoa que você está se envolvendo tem de bonito e de legal para que você se conecte. É sobre a pessoa se sentir interessada por você e também criar conexão. Então, de novo, pode ser, principalmente quando a gente ainda é imaturo emocionalmente, que existam pessoas que se sintam conectadas com a insegurança e com relacionamentos tóxicos. Ok, isso é um formato. Mas existem tantos outros mais saudáveis, mais legais, mais conectados e que te desenvolvem. Não é sobre uma corrida, não é sobre suspeita, não é sobre indignação, do meu ponto de vista. O terceiro elemento para você manter a mulher interessada em você é: seja ousado e engraçado. Não porque ousadia e bom humor são elementos que atraem as mulheres. Não. Mas é porque através de ser ousado e engraçado, você pode demonstrar que não se importa com as consequências de coisas absurdas que você pode fazer. Então ele dá até exemplos. Então assim, ó, chutinhos na bunda bem-humorados da sua parceira, ou pegar nos peitos dela em público, vai mostrar pra ela que você não se importa com as consequências, que ela pode inclusive ameaçar terminar contigo, que pra você tá tudo bem. Cara, nossa senhora, me dá um cansaço. Na verdade, esses exemplos que ele dá são só demonstrações de desrespeito. Ser ousado e engraçado são características que podem atrair algumas mulheres? Sim. Eu acho que, inclusive, a grande maioria pode se sentir atraída por caras que são ousados e engraçados. Mas tem mulheres que se atraem por caras carinhosos, tem mulheres que se sentem atraídas por caras mais racionais, tem mulheres que se sentem atraídas por N características. E definitivamente, demonstrações de desrespeito não vão atiçar o imaginário delas, só porque você mostra que você não se importa se ela pode terminar contigo a qualquer momento ou não. Insegurança só promove insegurança. E manipulação psicológica de insegurança faz de você um tremendo otário. O quarto item que ele fala é: pegue o shape, faça dinheiro, seja promovido, faça demonstrações de alto valor. Lembra do mercado, das relações e tal, então você tem que demonstrar que você tem alto valor. Aqui, cara, não vou falar que pegar o shape é negativo, que fazer dinheiro é negativo, que ser promovido é negativo. Não vou falar mesmo. Muito pelo contrário, assim, eu acho que se você tem a intenção de pegar o shape para você se sentir melhor com você mesmo, cara, isso é legal. Se você não se importa com isso, cara, isso é legal. Fazer dinheiro é uma coisa que é importante? É muito importante ser promovido, é muito importante fazer dinheiro. Para que você possa fazer demonstrações de alto valor? Não. Para que você possa conciliar com a sua vida. Vou falar um pouquinho de uma experiência pessoal. Eu já trabalhei em grandes empresas, em multinacionais, já fui gerente global em uma empresa de tecnologia, gerenciava um time com uma pessoa em cada canto do mundo, ganhava grana. O que eu posso te dizer é que quando você entra nessa pira, é muito fácil você só priorizar a sua ocupação e as coisas que são práticas e com facilidade perder o que é mais importante para mim em um relacionamento, que é a criação da conexão. Além disso, quando você se preocupa demais com as demonstrações de alto valor, você mostra de menos a sua verdadeira natureza. Então, cara, vamos fazer um catadão aqui? Ela entra no seu mundo, você não entra no dela. Meu Deus, eu preciso ficar preocupado aqui se eu tô sendo dominado ou se eu tô dominando. 2, cultive o elemento de imprevisibilidade e de excitação. Eu preciso ser um cara que demonstra atração para ela e para as outras mulheres, para que ela se sinta insegura, para que ela continue interessada por mim. 3, eu preciso demonstrar desrespeito, porque demonstrando desrespeito eu mostro para ela que eu não me importo com qualquer atitude que ela possa tomar. 4, preciso botar o shape, preciso ganhar dinheiro, preciso... Cara, imagina a pira que é a cabeça de um cara que cria esse personagem. Porque na real, brother, isso é um personagem. Pode ser que até que tenha alguém que viva isso de maneira natural. Do meu ponto de vista, esse cara é um cara... Assim, a imagem desse cara é um cara bastante desagradável de se estar junto. Cara chato pra caralho. Cara mala demais. Mas pior é pra quem se deixa levar por esse papinho e quer demonstrar uma coisa que não é. Vive um personagem. O macho alfa red pill, eu sou macho alfa red pill. Já o cara que quer demonstrar isso, chato pra caralho, o cara que tem isso na natureza, do meu ponto de vista, é só mimizento vitimista, que quer colocar no mundo a culpa de ele próprio ser um grande cabaço. Mimizento e vitimista. Ai, eu estou muito malvado, eu estou muito tóxico. Oh, eu sou macho alfa.
Cara, pelo amor de Deus, mimado pra caralho, chato, não se adapta. Fazendo uma conclusão aqui desse capítulo. Eu não discordo que relacionamentos de longo prazo tendem a fazer a gente ficar muito preso dentro de uma rotina que faça com que a gente perca a conexão e vire um grande tédio. Eu não discordo que despertar a imaginação na outra pessoa, na pessoa com a qual a gente está se conectando, é uma coisa legal. Eu discordo nos métodos que estão sendo passados aqui. Tem tantas formas da gente despertar a imaginação, tantas formas da gente criar excitação, empolgação. Não tem coisa mais legal do que você surpreender a pessoa com a qual você está conectado com alguma coisa que só você conhece sobre ela. Seja um presente, seja uma viagem, seja uma experiência. Não tem coisa mais legal do que demonstrar interesse genuíno por uma pessoa com a qual você está começando a se conectar, mostrando que você ouviu, que você se importou com o que ela tem para falar. Para mim, isso é um monte de regrinha, de cara cabaço, tentando mostrar aqui uma fórmula de como viver a vida. Uma possibilidade ruim no meio de tantas que existem nesse mundão. Tamo junto, gente. Até o próximo capítulo.